Fiquei muito satisfeito com a postura do governo Lula demonstrando força ao suspender o patrocínio do Banco do Brasil à AgriShow. Porque se a AgriShow quer a presença mais do Bolsonaro do que do ministro da Agricultura, queria fazer anúncios importantes, suspende o patrocínio. Eu, na verdade, teria ido além, eu teria exigido o desconvite ao Bolsonaro, demonstrando ainda mais força. E aí o que os machões do agronegócio fizeram? Cancelaram a cerimônia de abertura. Eles não são os fazendeiros do mundo? Os cabramachos que forçam um sotaque caipira imenso? Mas basta ameaçar cortar o dinheiro, o que eles fazem? Eles arregam. Foi uma vergonha. Mas eu quero que você coloque nos comentários. Você acha que o governo Lula fez certo ao suspender o patrocínio? Foi uma boa atitude ou você acha que o governo deveria demonstrar mais força? E o pessoal do agronegócio arregaram como o Bolsonaro arrega, mostrando que eles são verdadeiros bolsonaristas. Deixa o like se você gostou da reação do governo Lula e se inscreva no canal. A abertura da AgriShow, que é uma feira de agronegócio no interior do estado de São Paulo, mais precisamente em Ribeirão Preto, a maior da América Latina, não vai ter a abertura, porque rolou uma super polêmica com a participação do Bolsonaro e também a participação do primeiro escalão do governo Lula, no caso o ministro Carlos Fávaro da Agricultura. E por conta de toda a repercussão, não vai ministro, não vai, desconvida, leva o Bolsonaro, os organizadores optaram por cancelar a cerimônia de abertura, que iria ocorrer amanhã, no dia 1º de maio. A depender de quando você está vendo esse vídeo, se você está no futuro, essa cerimônia já era para ter acontecido e não ocorreu. Mas isso não foi por conta de repercussão negativa, politização do evento, nada. Eles ficaram com medo de perder dinheiro, de perder o patrocínio do Banco do Brasil, porque o governo suspendeu o patrocínio. E até o momento da gravação desse vídeo, não sei se o patrocínio foi mantido ou não. Só que essa atitude foi um verdadeiro acerto do governo. Porque parece que a AgriShow, que é uma feira de negócio, que tem como objetivo aumentar teoricamente, aumentar a produtividade e trazer ganhos para toda a cadeia, inclusive também para a sociedade, para o país e principalmente para o produtor rural. E o governo iria lá para anunciar essas medidas. Só que se eles não querem a participação do governo, não tem que ter patrocínio também do governo, porque o governo ia lá de brincadeira como o Bolsonaro vai. E essa iniciativa do Márcio França, ministro do Portos e Aeroportos, de suspender o patrocínio foi super acertada, porque o governo tem que demonstrar força, o governo tem que demonstrar dignidade, não pode nessas situações de desprestígio botar o rabo entre as pernas e optar por uma posição que não é o filé mignon do evento, porque o filé mignon do evento é a cerimônia de abertura. Aí queriam colocar junto à frente parlamentar? Não! Márcio França foi muito correto, fez muito bem. Já que não querem nos dar a melhor posição do evento e nós temos condições de turbinar a produção, tira o patrocínio. Se não tem interesse, vai prestigiar o Bolsonaro, que é um nada, não tem cargo nenhum, nós também não vamos participar. Só que na minha opinião, o governo fez certo, mas poderia ter ido além. Porque o governo Lula, ele tá tendo uma postura até bastante complacente, porque é um governo de frente ampla, um governo de reconstrução. Então é importante integrar várias frentes no pacto social. E o governo tá adotando uma postura conciliadora. As vitórias e as demonstrações de força, elas estão ocorrendo de modo discreto, nos bastidores, porque não querem demonstrar animosidade. O problema é que quando você não demonstra que você tem força, que você não demonstra que você tem presença, as pessoas podem querer montar em cima. Como no caso o agronegócio. Ah, mas o agronegócio não vai prestigiar o governo Lula. E daí? E daí? Não dá para agradar a todos. Uma das principais estratégias do Bannon que ele levou para o Bolsonaro é o seguinte: vamos governar para os nossos, porque nós nunca vamos conseguir agradar todo mundo. Vamos governar para os nossos, que aí o que acontece? A gente pega essas pessoas e vencemos a disputa. Quase deu certo. Eu não tô falando para segregar a sociedade. O que eu tô falando assim, não tem que ficar puxando o saco de modo exacerbado de todos os segmentos, porque não vai ter o apoio de todos. Então o que o governo Lula deveria ter feito? Demonstrado força. Falando o seguinte: não. Nós vamos, eu quero que vocês desconvidem o Bolsonaro, porque nós vamos falar na cerimônia de abertura e a nossa entourage vai ser ainda maior. O governo tinha que ter feito essa demonstração de força. Pelo menos isso que não era o meu ponto de vista. Mas talvez não quisesse ter aumentado a polêmica, a retirada do patrocínio foi uma boa decisão. Porque o governo não ia lá simplesmente para marcar presença. Não, seriam anúncios importantes que precisam ser feitos na cerimônia de abertura de uma feira que tem como objetivo movimentar bilhões de reais
e aumentar a produção ao longo do prazo, gerando mais bilhões ainda. O Carlos Favaro, ministro da Agricultura, ele ia lá para discursar na cerimônia de abertura sobre o Plano Safra, que é um plano de incentivo, dinheiro para tecnologia, melhoramento, custeio, para aumentar a produção. O Plano Safra desse ano vai ser 36% maior, ou seja, vai ter 36% a mais de recursos do que foi no plano passado. Ora, e não para por aí, porque além do aumento do Plano Safra, haveria uma linha de crédito, seria anunciada uma linha de crédito do BNDES em dólar. Em dólar! E os caras estão querendo prestigiar o Bolsonaro ao invés do ministro? O governo fez muito bem. Porque qual que seria o objetivo do Bolsonaro? O pessoal da AgriShow queria levar o Bolsonaro ali para transformar num grande palanque político. Porque os anúncios do governo seriam anúncios institucionais para o setor. E aí não teria ideologia política. Seria uma política pública. Mas não, eles queriam levar o Bolsonaro, dar prestígio ao Bolsonaro, desprestigiando e preterindo o governo para que Bolsonaro transformasse aquilo num grande palanque político. Seria o primeiro ex-presidente a participar. Ele poderia participar, aquilo lá é livre, pode ir quem quer. Quer convidar, convida, mas não na cerimônia de abertura. Porque o objetivo do Bolsonaro era promover os candidatos do PL para o interior de São Paulo e também para os produtores rurais. Porque o PL quer fazer 1.600 prefeituras em 2024. E o que o Bolsonaro vai fazer? Qual que é o objetivo do Bolsonaro e da Michelle no PL? Aumentar a quantidade e transformar os candidatos do PL em candidatos mais competitivos. O PL vai focar em cidades que não têm segundo turno. E no interior de São Paulo, aquela região de Ribeirão Preto, onde ocorre a AgriShow, apenas 3 cidades têm segundo turno: Ribeirão Preto, Franca e São José do Rio Preto. Ou seja, o AgriShow seria um grande evento político com dinheiro do governo Lula para promover candidatos do PL. Então, fez muito bem. E nós temos que começar a rever também essa posição do governo ou do Estado brasileiro em hipervalorizar, além do necessário, o agronegócio. Ora, o Brasil não pode ter orgulho de ser uma fazenda do mundo, um grande fazendão do mundo. É o celeiro do mundo. Não tem que ter orgulho disso. Não tem, sinceramente, não tem que ter esse orgulho. Mas tem muita tecnologia no agro, tem todas essas coisas. Já trabalhei com consultoria de agronegócio, já fiz disciplina de agronegócio quando eu estava na graduação. É sempre a mesma história. Não, mas antes da fazenda, ao longo da cadeia, você tem desenvolvimento tecnológico, você tem pesquisa, você tem vários incentivos. Para de conversa. Tem, mas o Brasil é um exportador de produtos de baixo valor agregado, porque commodity é produto de baixo valor agregado. O que você vai tomar decisão na hora de comprar um saco de soja? O preço. O preço. São produtos de baixo valor agregado, são produtos que desindustrializam o país, reduzem também a atividade econômica do ponto de vista do desenvolvimento da sociedade, porque a indústria gera a capacitação do profissional. O agronegócio não gera. Qual que é o investimento do agronegócio na educação dos profissionais? Tem lá uma universidade corporativa aqui e acolá, mas você não tem um sistema S, por exemplo, que é bancado pela indústria. Então nós temos que rever esse papel do agronegócio também como puxador e o indutor da economia. É uma boa discussão que o governo poderia colocar, já que o agro não quer tanto assim o governo, e quem está do lado hoje do governo é a indústria para redução da taxa de juros, nós poderíamos começar essa discussão, porque no meu ponto de vista seria muito benéfica para o país.